Tá pronto para ouvir o óbvio? Bom, é exatamente isso que a maioria das pessoas ignora por aqui. Você quer crescer no digital, então você precisa entender que o óbvio funciona. O básico bem feito vale muito mais do que qualquer estratégia mirabolante que você possa pensar. Eu vou te dizer isso porque todo mundo aqui vem buscar alguma coisa na internet, principalmente para quem quer criar um negócio digital, ou para quem quer entender como dominar as estratégias, como entender o algoritmo, e chega aqui pensando que precisa do hackzinho, do pulo do gato, daquela grande transformação que isso aqui pode proporcionar. Acontece que isso não existe não. Por aqui, o que funciona de verdade é o óbvio, é o básico bem feito. As pessoas ignoram que o que é importante aqui no digital é ser verdadeiramente útil para o outro, é gerar transformação para as outras pessoas. As pessoas subestimam o valor de ser constante por aqui. E ser constante significa ser presente, estar na mente das pessoas. Ser constante não quer dizer produzir conteúdo todos os dias ou fazer algo repetidamente, porque isso aí é muito fácil de ser feito. As pessoas podem fazer isso naquela ideia do conteúdo rápido, né? O sucesso instantâneo. Vou fazer reels de 10 segundos, vou postar 10 mil TikToks da trend, da dancinha ou da música do momento ou da brincadeira do momento. Beleza. Você pode até ser constante nisso, você pode até ganhar visualizações nisso, mas isso realmente se converte em autoridade para você? E é aí que a gente chega no grande momento em que a gente quer falar aqui sobre o tema do nosso vídeo, né? Que é sobre como é que eu faço para crescer no digital. E quando eu falo crescer no digital, você pode olhar para dois lados. O primeiro lado é crescer o número seu de seguidores. Você quer ter uma audiência maior. Você quer ter mais seguidores, você quer ter mais inscritos no seu canal, você quer ter mais pessoas olhando o seu TikTok. Se esse é o seu objetivo, não é aqui que você vai encontrar ajuda. Crescer no digital só em número de seguidores não é algo que eu domino. Primeiro, porque não é algo que eu vivo. Eu não sou a pessoa que tem o maior número de seguidores no Instagram, nem almejo ter. Pode ser que o ego faça a gente querer por diversas vezes ter isso, então eu estou sempre mentalizando e meditando para controlar o ego sobre não olhar para essa métrica. E não sou a pessoa que vai ter o canal do YouTube com o maior número de visualizações que você vai encontrar falando sobre esse tema. Mas eu sou uma das pessoas que você vai encontrar com o melhor faturamento sobre o que eu faço e vivendo de verdade daquilo que eu falo. Então, seguidores. Se você associa crescer no digital com o número de seguidores, número de inscritos, não é aqui que você vai ter o hackzinho para isso. E eu não menosprezo quem tem esse foco, porque isso também vem muito de querer ser bem quisto, ser visto, ser admirado, ser notado pelos outros, e é válido. Mas eu não acredito nessa métrica por um simples motivo. Ela pode ser comprada. Você pode criar uma campanha para aumentar o número de seguidores no seu Instagram. Você pode criar uma campanha para aumentar o número de inscritos no seu canal no YouTube. Você pode criar uma campanha para aumentar o número de pessoas que te seguem no TikTok. Se isso acontece, significa que você pode comprar as pessoas que estão ali. Então, o número de seguidores, ele não quer dizer nada. Inclusive, lá na era paleolítica do digital, né, lá no tempo dos dinossauros, a gente via várias pessoas fazendo sorteios ou comprando seguidores, né? Ia lá e comprava seguidores falso árabes só para ter 10, 15 mil seguidores, porque quando a gente batia 10 mil seguidores, a gente podia fazer o arrasta para cima, né? Uma outra coisa que as pessoas faziam era um sorteio. Vai ter sorteio do iPhone para me seguir, compartilhar com 10 pessoas, marcar a gente nos comentários. Isso também existia muito, simplesmente porque eram pessoas que queriam crescer, queriam ter mais seguidores. E isso para essas pessoas era crescer no digital. Mas eu não acredito que essa é uma métrica muito boa para você. Eu acredito que crescer no digital significa colocar dinheiro no bolso. E colocar dinheiro no bolso
é olhar para o seu conteúdo de maneira estratégica. É você entender que existe uma coisa chamada funil de conteúdo. Que o funil de conteúdo ele precisa pensar em como abocanhar mais pessoas para que mais pessoas prestem atenção em você. Que você vai precisar fazer com que essas pessoas, depois de prestar atenção em você, saberem que você existe, elas vão prestar atenção no seu conhecimento. E aí elas vão virar e falar: nossa, que pessoa esperta, nossa, que pessoa interessante de ouvir falar, nossa, eu gosto de escutar essa pessoa. E que depois disso, essas pessoas vão entrar no seu fundo de funil. E que no fundo do seu funil, elas vão encontrar a solução que você oferta, porque você mostrou o problema para ela no seu conteúdo de meio de funil e no fundo de funil você conseguiu converter essa audiência em venda. Então, crescer no digital, para mim, é muito mais do que você pensar no número de inscritos, número de seguidores, número de visualizações do seu vídeo. Crescer no digital, para mim, é você pensar no seu funil de conteúdo. E aí agora você vai entender a receita que você precisa fazer de funil de conteúdo. Porque se você ficou até aqui nesses 5, 6 minutos de vídeo, significa que você já entendeu que o número de seguidores pouco importa para quem quer viver do digital, para quem quer criar um one-person business. E aí eu vou te mostrar como que o funil de conteúdo funciona para quem cria um one-person business. O one-person business é muito mais uma filosofia, né? É um negócio de uma pessoa só que vai ser criado onde o seu serviço ofertado fica ao redor dessa pessoa, né? No caso, você. E aí o que eu faço é o seguinte: eu oriento que para todos os meus mentorados sobre o One Person Business ser, por obviedade, a necessidade de documentar aquilo que fala. A gente já viu muito charlatão no digital falando uma coisa e vivendo outra coisa. Já viu muita gente alugando Airbnb, alugando carros e alugando até modelos para parecer que tinha uma vida perfeita, mas faz uma sequência de vídeos ali que depois vão durar durante muito tempo. Mas quando você está documentando no seu dia a dia o seu negócio, o que você faz, você atrai as pessoas que são interessadas por aquilo que você faz. Então, se você é bom em alguma coisa, você precisa primeiro pensar no que as pessoas me buscam ajuda, no que eu falo e que eu sinto prazer em falar para as pessoas e que depois que eu falo para as pessoas elas falam: nossa, aprendi muito com você sobre isso. E pode ser qualquer coisa. Pode ser sobre uma dieta que você ensina às pessoas, pode ser sobre como lotar uma agenda no seu consultório, como atrair mais clientes ou como encontrar clientes que pagam mais caro no seu serviço que você faz. Às vezes você é um professor e ensina as pessoas a identificar potenciais temas para o Enem, por exemplo, ou você entende que no Enem existem 80% dos temas de matemática que as pessoas precisam aprender, que são 4 ou 5 temas que, se elas dominarem, elas vão atingir 80% dos pontos em matemática. Tudo isso pode virar o tema que vai ser o central do seu One Person Business. A partir disso, você vai documentar, você vai começar a compartilhar sobre isso, vai compartilhar suas aulas, vai compartilhar seus resultados, vai compartilhar aquilo que você faz. Mas não só isso. Você vai compartilhar também a sua vida, a sua rotina, mas não a sua rotina de: eu sou um blogueirinho, acordo todos os dias, olho meu café da manhã, isso e aquilo. Não. Você vai compartilhar pontos em que você acredita que as pessoas querem ter na sua vida. Se alguém que quisesse seguir você, alguém que quisesse desejar ter o que você tem, o que essa pessoa gostaria de ter? É o seu carro? É a sua família? É a sua liberdade? Eu compartilho o fato de eu viajar o mundo, porque eu acredito que as pessoas que constroem um One Person Business querem viver a verdadeira liberdade do digital. São pessoas que não querem estar presas 18 horas por dia dentro de um escritório. E aí o que eu faço? Eu mostro que eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo e viver a verdadeira liberdade. Por isso que eu tô assim hoje. Eu fiz uma aula de surf pela manhã, estou em Bali, na Indonésia, estou na praia de Uluwatu e fiz minha aula de surf pela manhã. Vim agora para um lugar, sentei para almoçar, pedi um café gelado, um poke e resolvi gravar esse vídeo para você, porque isso aqui está nas minhas 4 horas diárias de trabalho. Eu não me preocupo muito na minha estética, se eu vou estar num escritório super ultra
organizado, se eu vou compartilhar com as pessoas e as pessoas vão falar, nossa, mas olha o jeito que tá o cabelo dele, olha, ele tá com uma cara de quem tava suado no meio da rua. Sim, horas, porque eu saí da aula de surf, tomei um banho na praia e vim direto pra cá. E é essa liberdade que eu quero vender para as pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para isso e falem, eu posso ser livre desse jeito. E ainda assim eu vou ter autoridade, porque o que importa são os meus resultados, os resultados dos meus alunos. É isso que para mim importa, os resultados dos meus alunos e os meus resultados. E isso é incontestável. E, e mais, as pessoas vão olhar e falar, é leve, é fácil, não precisa ser algo extremamente complexo para se criar um one-person business. Então, esse registro de vida faz com que os outros se conectem com você. Você vai precisar encontrar esse ponto muito bem claro. E você vai fazer isso quando você entender qual que é o estilo de cliente ideal que você quer encontrar. No funil de impacto, esse é o módulo 1. No módulo 1, a gente vai pesquisar e estruturar o seu cliente ideal. Quando você entender qual é o seu cliente ideal, tudo muda para você na sua produção de conteúdo, na sua forma mais leve. Só que aí a gente está fazendo isso para poder atrair pessoas. Esse é o nosso topo de funil, porque a gente já sabe qual que é a transformação que a gente vai causar e nós já sabemos qual que é o desejo que as pessoas têm, qual é a aspiração que as pessoas têm. A partir disso, você vai produzir conteúdos de meio de funil. Esses conteúdos de meio de funil são conteúdos tipo esse aqui que você está assistindo agora. Vídeos com mais de 15 minutos, entre 15 e 20 minutos, que vão realmente ensinar a pessoa. Se você está aqui comigo há 10 minutos, escutando esse vídeo, prestando atenção no que eu estou te mostrando, você está começando a passar por uma chave de consciência. Você está descendo no funil de consciência e percebendo que existe problemas por aí que às vezes você não sabe como resolver. E eu estou te dando soluções, te apontando o caminho que precisa ser feito. E como você pode ver, o que eu estou falando até agora não tem nada de extremamente revolucionário, algo de muito inovador. Eu acho que eu não sou tão inteligente assim para criar algo inovador, algo revolucionário. Mas eu tenho inteligência de conseguir transformar o que está no dia a dia no mundo e comunicar isso para você de uma maneira muito mais óbvia, muito mais leve, para que você consiga aí do outro lado aplicar em ação. Pode ser que nem as 500, 600, 800 mil pessoas que vão ver esse vídeo talvez não vão entender isso. Mas se 1% dessas pessoas conseguirem compreender isso e traduzir isso em aplicação e depois retornarem para comprar um dos meus programas, eu consigo fazer muito, muito, muito mais renda, principalmente porque ela vai aplicar isso, né? Então é isso que eu quero que você entenda. O conteúdo mais longo, ele gera conexão com a pessoa. E aí ele está no meio de funil, porque as pessoas vão conseguir entender muito mais aquilo que você fala e qual é a transformação que você faz. Vai ficar claro qual é a sua oferta, vai ficar claro qual é o tipo de produto que você pode ofertar, e vai ficar claro qual que é o gap que ela tem, porque ela vai entender que ela precisa percorrer um caminho para chegar aonde você quer estar, onde você já está e onde ela quer chegar. E é aí que a gente tem o pulo do gato, porque o pulo do gato, ele não está em você ficar fazendo 10 mil conteúdos todos os dias nos shorts, nos stories e ficar produzindo 10 mil TikToks e tudo mais. Você precisa pensar nisso como uma estratégia. Tudo isso para crescer tem que ser organizado de uma maneira estratégica para que as pessoas percebam você lá no topo de funil, conheçam mais você no seu meio de funil e que depois possam ver os seus anúncios. De nada adianta você pensar em criar um produto digital ou de você se colocar diante das outras pessoas se você não vai fazer uma oferta para elas. Você precisa lembrar que o nosso principal foco aqui é trazer pessoas para dentro do nosso programa. Tem gente que está focado em produzir conteúdo no YouTube, ficar famosinho no YouTube, ganhar dinheiro no YouTube. Beleza, ok, pode ser. Esse não é o nosso caso. É muito mais rentável, muito mais lucrativo você ter um programa de desenvolvimento, você poder ofertar serviços para as pessoas. E você vai fazer isso quando você fizer ofertas. E a melhor forma de fazer ofertas é através de anúncios. Se você não faz anúncios, se você não faz oferta para a pessoa entender qual é a transformação que você pode fazer, oferecendo para ela um checkout, um botão para que ela possa comprar, não adianta. Você está trabalhando de graça para bilionário. O dono da rede social está ganhando muito com o que você está fazendo e você, meu amigo, minha amiga, não está ganhando nada. Porque não existe mágica aqui. Existe clareza e entrega. A pessoa tem que ter clareza na transformação que você causa
e você precisa realmente entregar aquilo. Agora, já que a gente falou sobre a rede social e o poder dela, você precisa entender também que o algoritmo ele vai sempre focar em quem entrega o valor real. E aí você precisa pensar que a vontade da sua audiência e a vontade do algoritmo é encontrar conteúdo verdadeiro por aqui. Por isso que a melhor maneira de crescer no digital é você ser você mesmo. Veja esse vídeo. É um vídeo direto, é um vídeo onde eu não fico me preocupando em vou editar, vou cortar, não sei se eu estou conjugando o verbo certo, deixa eu olhar um roteiro. Eu tenho uns rascunhos aqui do que eu tenho que falar, por isso que às vezes eu olho aqui para a tela e eu me preocupo também com o tempo, para que esse vídeo tenha entre 15 e 20 minutos, não mais do que 25, para não ficar muito longo para você. E o meu objetivo é que você possa entender, se conectar comigo. Eu me preocupo muito mais com a seriedade, o valor real que eu estou entregando, do que com toda a estética que as pessoas se preocupam. E eu não estou falando que o YouTube não deve se preocupar com estética. Deve sim. O YouTube, ele gera uma conexão muito forte com as pessoas e se preocupa com a estética, mas eu sei que os meus vídeos, eles têm mais entrega agora, em que eu faço gravações em vários locais, do que quando eu fazia gravações dentro do meu estúdio, na minha casa, no meu apartamento em Goiânia. Eu tinha um estúdio para fazer gravações do YouTube e agora eu consigo ter muito mais entrega. Mas eu, analisando os meus dados, também percebi que eu tenho uma retenção maior do vídeo quando eu faço ele dessa forma aqui, dentro de um café, trabalhando, parece que leva mais a sério do que quando eu faço o vídeo no ar livre. Eu já fiz vídeos em praia, já fiz vídeo em bosque, já fiz vídeo dentro do quarto de hotel e já fiz vídeos em café. E os vídeos com maior retenção de audiência, independente de estar falando sobre o mesmo tema, foi um vídeo no café. Parece que as pessoas se conectam, né? Nossa, que legal, ele vive o estilo de vida que a gente promete no digital, que é você poder viver viajando o mundo, trabalhando nos cafés e entregando o conteúdo para as pessoas. Então eu acho que aos poucos você vai descobrindo como crescer aqui. Mas lembre-se, para mim, crescer conteúdo no digital significa, ou crescer no mercado digital significa olhar para o seu faturamento e para as horas de trabalho que você tem. No modelo de One Person Business, eu criei o que eu chamo de método TIA, trabalho inteligente aplicado. O trabalho inteligente aplicado tem um único objetivo: te ajudar a trabalhar 4 horas por dia, todos os dias, e faturar pelo menos R$10.000 todos os meses. Porque com essa estrutura de 4 horas por dia e R$10.000 por mês, você consegue viver em vários locais do mundo com conforto e ao mesmo tempo viver aquele lugar. Você não vai ficar só preso dentro de um lugar, mas às vezes o lugar do mundo que você quer viver é a sua casa. Poder ir ver seu filho lá na apresentação da escola dele, poder ir levar ele na natação, no futsal, ou poder buscar sua filha aonde quer que seja. Você vai poder fazer isso se você trabalhar menos horas, só as 4 horas por dia, e faturar os seus R$10.000 por mês na estrutura que eu mostro do método TIA. E claro, esse é o começo, né? Depois é sem limite, porque o digital ele proporciona isso pra gente.